Isaías 55, versículo 11. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs, das queridas, irmã Vilma, Rosana, irmã Joyce. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer que a igreja está muito bonita, né? Em nome de Jesus. E que é só um começo. Deus ele ainda vai fazer e vai realizar infinitas coisas, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Vai chegar obreiros para somar para essa obra. Vai chegar ovelhas para somar para essa obra. Ar-condicionado. O Senhor vai fazer muito mais. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado seja Deus. Pode se sentar nessa noite em nome de Jesus. O livro do profeta messiânico Isaías, a qual o significado do seu nome vai ser o Senhor é salvação. Esse homem, esse profeta chamado Isaías, a qual foi morto, cerrado ao meio, ele vai declarar em questão de um convite para o povo de Israel procurar a salvação, para o povo de Israel se achegar diante do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. Nós vamos ver aqui que o intuito principal dessa palavra do capítulo 55 de Isaías é justamente fazer com que o povo venha voltar ao arrependimento, venha se voltar ao Senhor. Mas também aqui tem, vamos dizer, um tempo e principalmente tem um prazo, até porque o Senhor ele é amor, mas ele é justiça. E o Senhor ele tem uma paciência, assim como o ser humano ele tem uma paciência para com o outro. O ser humano, o Senhor Jesus, Deus, ele também vai ter um limite para que a pessoa venha se arrepender e venha voltar ao seu caminho. Isso nós vamos ver aqui no versículo 6, aonde o Senhor ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E é de extrema importância nesses últimos tempos a igreja ela pregar o arrependimento e a igreja pregar a salvação, porque querendo ou não, Jesus ele está às portas. Jesus ele quer arrebatar e ele quer buscar um povo salvo, limpo, remido. E assim como o céu ele foi feito para mim, o céu ele foi feito para cada um de nós que estamos aqui. Agora é aquela questão, nós temos que estar cada dia alinhados e equilibrados naquilo a qual o Senhor ele tem para falar para a igreja. Nós vemos aqui no versículo a qual nós lemos que a palavra que sai do Senhor ela não vai voltar vazia, ela vai ter um efeito. Ela vai ter ali algo a qual vai fazer na vida do ser humano. Porque algo a qual o pastor estava louvando aqui, ele estava falando quando ele estava louvando, que ele estava no mundo, que ele tinha um vício, enfim. Aí qual é aquilo a qual o ser humano ele vai pensar?
A pessoa está viciada, a pessoa está drogada, a pessoa tem que ir para uma casa de recuperação. A pessoa está viciada, a pessoa está passando por isso, a pessoa tem que ir para uma casa de recuperação. A casa de recuperação é importante. Agora, o mais importante não é simplesmente a casa de recuperação. É simplesmente Jesus entrar na vida do ser humano, porque só quem faz, só quem muda e só quem opera é Ele. Glória a Deus. E muitas das vezes não é casa de recuperação que vai mudar a história de viciado, a história de drogado, não. Primeiramente, o ser humano ele tem que requerer uma mudança e principalmente a palavra ela tem que penetrar na vida do ser humano. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor ela tem um efeito, ela tem uma causa e ela tem uma resposta. Não é à toa que nós somos o exemplo disso. O exemplo daquele que era o desprezado, hoje a gente tem um lugar na mesa do rei. Um exemplo daquele que era o maltratado, esse agora tem um lugar ao lado do Senhor. E o convite do Senhor para nós nessa noite é tempo de abrir o coração para que a minha palavra venha fazer efeito e para que você não venha sofrer o amanhã, depois de amanhã, enfim. Deixar as nossas vontades e seguir ao Senhor, isso é algo que a cada dia nós devemos fazer. Aleluia, Deus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a sua cruz e me siga. Assim é a palavra a qual nós lemos aqui. Quando ela começa a entrar na tua vida, pode ter certeza que para o mundo você não volta mais. Pelo contrário, você fica na presença do Senhor, você consegue encorajar outras pessoas, e assim as pessoas olham para você e falam: agora eu vejo Deus na tua vida e agora eu quero Jesus na minha vida também. Uma coisa que nos chama a atenção aqui nesse capítulo é que Isaías ele vai dizer aqui também: aqueles que têm sede, venham às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. O exemplo que Isaías ele vai declarar para aquele povo e serve para os dias atuais é que a palavra do Senhor ela não é negócio, a palavra do Senhor ela não é entretenimento, a palavra do Senhor ela não é algo para ser vendido. Até porque aquilo que é de graça para o Senhor, Ele tem feito a cada dia sobre a nossa vida. Assim é que a gente tem que fazer para essas pessoas que estão aí fora. Eu vi uma notícia nesses últimos tempos do pregador aí que foi praticamente calado pela crítica e principalmente pelo conselho tutelar, e está voltando agora a pregar. A assessoria dele agora, que é governada pelo pastor Júnior Trovão, está cobrando, sabe quanto, pastor, para ele pregar agora? R$8.000. R$8.000 para estar em cima do altar. E talvez está falando heresia, talvez está falando algo que não vai se cumprir, algo que talvez sirva para levantar o ego do ser humano, porque a palavra se não vai fazer efeito. E esses últimos tempos, irmão, a igreja ela está cega, infelizmente. Nesses últimos tempos, os pastores, aqueles que têm liderado a obra do Senhor, têm ficado cego por doutrinas e principalmente por pessoas que não sobem para falar que Jesus ele liberta, que Jesus ele transforma. Não, pelo contrário, as pessoas vêm, fazem a participação e quando termina a participação chega para o pastor: cadê o meu cachê, cadê a minha oferta?
Se fosse outra pessoa, por exemplo, quando visse aqui 3, 4 pessoas como estão aqui agora, a pessoa voltava para casa na mesma hora. Eu vou pregar para 5, vou pregar para 3 pessoas. Eu quero pregar para a multidão, não quero pregar para cemitério não. Meu Deus. Jesus, ele nos chamou, irmão. Foi para a gente pregar, foi para a gente evangelizar. Mas pregador só tem 2 pessoas, só tem 3 pessoas. Mas imagina que aquelas 2 e 3 pessoas que estão ali dentro da igreja pode fazer o melhor culto, a qual nunca teve na igreja. É verdade. Aleluia. Porque um exemplo que eu quero mostrar para você é que a multidão seguia Jesus. Mas você via que Jesus, ele não usava a multidão toda. Jesus, ele usava 1, 2 pessoas para dizer que a multidão passa. O que fica são os verdadeiros que querem algo com ele verdadeiramente. Eu não quero ser multidão não, pelo contrário. Eu quero ser alguém na multidão, a qual venha fazer a diferença e venha dizer: o Senhor não me chamou para um evangelho aonde eu venha papiar e aonde eu venha fazer de negócio, aonde eu venha fazer de produto algo a qual venha engrandecer a minha vida e venha encher a minha vida. Pelo contrário, eu não quero ser conhecido como pregador que ganha por 5 mil por pregação. Eu não quero ser conhecido como pregador de negócio. Pelo contrário, eu quero ser um pregador como João Batista evangelizou e ele falou: arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. A minha palavra, ela não volta vazia. E eu tenho certeza, irmão, que nesses últimos tempos a labareda vai pegar, o parafuso vai acochar e o Senhor, ele vai dizer: agora quem manda sou eu, agora quem governa sou eu, e agora é a minha palavra que vai fazer efeito. Não é homem que vai prevalecer, o que vai prevalecer é eu, Senhor. Glória a Deus. Porque o convite está sendo feito aqui, em questão da salvação. Agora faça assim como Jesus, ele falou para aquele povo lá de João capítulo 11, no sentido espiritual. Vamos tirar as pedras, as incredulidades, aquilo a qual tem nos afastado da presença do Senhor. Como o livro de Oséias vai dizer, Oséias capítulo 6: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele vai religar a ferida. Ele vai nos revigorar e nós viveremos diante dEle. Vamos fazer como Oséias falou para aquele povo. Mas irmão, eu já tenho 10 anos de cristão, eu tenho 15 anos de cristão. O importante não é os anos a qual você tem com Cristo. O importante é a cada dia você andar em novidade de vida e você reconhecer que sem Ele você não é nada. Lá no Novo Testamento a gente vai ver: Senhor, no teu nome eu não preguei, Senhor, no teu nome eu não evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você fez isso, é verdade. Você fez aquilo, isso é verdade. Mas faltou mais amor, faltou mais humildade. Aleluia, Deus. Faltou você buscar a minha presença lá no teu quarto secreto. E a palavra do Senhor aqui, ela não volta vazia não, irmão. Até porque nós vemos a cada dia testemunhos vivos de pessoas que estavam lá no fundo do poço e só Deus teve misericórdia. Só Deus pode ajudar, só Deus pode resgatar.
Agora o ser humano ele é teimoso porque ele não quer admitir que o principal erro não é o pastor. O principal erro não é a igreja, que muitas das vezes a gente critica a igreja e a gente fala: eu não vou mais para aquela igreja não, porque o irmão falou da minha roupa, o irmão olhou para mim com rabo de olho, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema está em nós mesmos. É igual Jesus, é igual Cristo. Senhor, o Senhor não está vendo não a luta, o Senhor não está vendo não a aprovação, o Senhor não está vendo o que eu estou passando não. Eu estou vendo, mas por que tu não está me buscando? Eu estou vendo, mas cadê a intimidade? Eu estou vendo, mas por que não está meditando na palavra? A minha palavra, quando ela tem efeito, ela faz o que me apraz e vai prosperar naquilo que eu a enviei, como a palavra do Senhor está dizendo aqui. E a palavra do Senhor para nós nessa noite, em todo momento, é: aquele que me busca e aquele que ouve as minhas palavras, eu não somente eu vou recompensar, como eu também eu vou andar com o meu servo e com a minha serva. Como o Senhor falou para Josué: Josué, se esforça, tem bom ânimo, mas uma coisa eu te dou como uma receita principal, Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Aleluia. Porque se você se esforçar, se você meditar na minha palavra dia e noite, eu vou andar contigo por onde quer que você for. Aí você vai andando, e a macumba que estava querendo te pegar não vai te pegar não, pelo contrário, a macumba vai bater em retirada, o mal vai cair por terra, a maldição vai se transformar em bênção, porque a palavra do Senhor ela faz efeito. Aí o drogado que é drogado se transforma num missionário. A prostituta que era uma prostituta se transforma numa pastora. O alcoólatra que era alcoólatra se transforma num presbítero. Porque é a palavra do Senhor, irmão, que confronta. É a palavra do Senhor que age. É a palavra do Senhor que faz algo na vida do ser humano. Como em Jeremias capítulo 23, versículo 29 vai declarar: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. É a palavra do Senhor que quando bate, aí o coração que está totalmente endurecido, o coração começa a amolecer. Aí quando a gente fala que não quer Jesus, aí quando a palavra começa a fazer efeito, quando o louvor começa a fazer efeito, quando o pastor, a pastora começa a fazer o convite, quem é que quer aceitar Jesus, a pessoa chega e fala: eu sou o primeiro que quero descer a casa do oleiro, eu sou o primeiro que quero me humilhar, e eu não quero mais voltar a vida a qual eu vivia, pelo contrário, eu quero ter a minha vida transformada a partir de agora. Deus. O Senhor tinha uma promessa para aquele povo de Israel. Em cada versículo que você for ler aqui, você vai ver que o Senhor tem armas, tem estratégias para fazer com que aquele povo pudesse voltar. E vai chegar um tempo aonde aquilo a qual nós estamos fazendo aqui, ou até mesmo nas ruas, enfim, vai chegar tempos aí onde a gente não vai poder fazer mais isso. Como assim, pregador? O livro de Amós capítulo 8 versículo 11 vai declarar: eis que vem dias aonde eu vou enviar fome e sede, não de pão e nem de água, mas de escutar as minhas palavras. Vai chegar um tempo onde pecadores vão entrar na igreja. Quero procurar o pastor, quero procurar a pastora. Infelizmente o pastor não vai ter mais.
infelizmente a pastora não vai estar mais. Infelizmente no lugar da terra que eu estou falando, porque felizmente nós vamos estar lá na glória. Aí você imagina a horrenda coisa que vai acontecer. Pessoas procurando a morte vai fugir. As pestes de gafanhoto que está descrita lá em Apocalipse, atormentando dia e noite o povo que estiver aqui. Anticristo juntamente com os seus aliados perseguindo a igreja. Isso não é vida para ninguém não. Essa não é uma vida para mim, não é uma vida para você. É igual lá na parábola dos 10 talentos, onde o Senhor ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para mais um. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou. Aí quando o Senhor daquele servo chega para o que tinha 1, o que foi que tu fez com o talento que eu te dei? Eu imagino no sotaque cearense, aquele homem chegando para o servo dele e falando: macho velho, pense numa pessoa que não é simplesmente bruta, mas é um homem miserável. Porque tu deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para um, tu só me deu 1. Eu não tive o que fazer, eu fiz só enterrar mesmo o meu talento. Só me deu 1 talento. Chega para ele, serve inútil, serve negligente. Que nós possamos valorizar, irmão, essa palavra que penetra sobre a nossa vida. Sermos exemplos de verdade. E a gente fazer como a palavra está sendo apregoada e está falando aqui. Assim como a palavra ela tem efeito na minha vida todos os dias, eu tenho certeza que ela vai ter efeito lá na minha família, aonde quer que ela esteja. Eu tenho certeza que ela vai ter efeito lá no trabalho, aonde o Senhor tem me colocado. Eu tenho certeza que ela vai ter efeito nos meus vizinhos, em toda a minha parentela. É valorizar, até porque nós não somos obrigados, não. Nós somos privilegiados a cada dia por estar aqui, ó, na presença do Senhor. Meu Deus! Aleluia! Nós somos a cada dia agraciados. Glória a Deus! Como Davi mesmo vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Mas pregador, a minha vida está nisso, a minha vida está aqui. Mas nós lemos aqui que a palavra do Senhor ela vai fazer efeito. A tempestade ela não é para sempre não. A luta ela não é para sempre não. Agora depende de você para a sua luta passar. Depende de você para as coisas começar a dar certo na sua vida. Depende de nós a cada dia nós consertarmos o nosso altar. E a gente fazer do nosso altar como se fosse o último dia da nossa vida. Como nós louvamos aqui, não sermos profetas de mentira, não sermos profetas de Baal, mas sermos profetas de verdade para evangelizar, seja no ônibus, seja numa escola, aonde for, mas pregar a palavra, evangelizar a palavra. Nós cuidamos da nossa vida. Assim como nós carregamos uma identidade, onde nós temos ali todos os nossos registros, assim nós temos que ser como servos e servas do Senhor. A gente passar por aí, a gente vê uma pessoa que
há muito tempo a gente conhece, aí a gente esconde a nossa Bíblia debaixo do braço, como se fosse um desodorante. É a gente mostrar a mesma palavra, andar por aí, a gente mostrar a palavra. Tá vindo de onde? Estou vindo da igreja. Como é que foi o culto lá? Uma maravilha, uma bênção. Teve quantas pessoas? Não importa. O importante é que eu fui e que eu recebi. Tem que ser uma igreja, onde, como antigamente eu tinha falado em um certo local, eu vou falar aqui. Antigamente a igreja era respeitada. Antigamente as pessoas olhavam para nós assim e falavam: olha ali no céu de Deus, olha ali no céu de Deus. Aí por causa de algumas heresias que estão acontecendo aí, pessoas que sobem no altar para fazer circo, aquela chama, aquele respeito que tinha não tem mais. Mas mesmo assim, eu creio que ainda existe veterano na terra. Eu creio que ainda existe remanescente na terra. Porque a palavra do Senhor, ela vai fazer efeito, pode ter certeza. A palavra do Senhor, ela vai fazer grandes coisas acontecer sobre a nossa vida. E ela vai prosperar o nosso caminho, como está dizendo aqui. Não é um amigo, não é a sua família, não. É a palavra do Senhor que vai prosperar a sua vida. Glória a Deus. Eu não preciso de cargo eclesiástico para onde eu for, a pessoa olhar para mim e falar: o nome do irmão é Missionário Wes. Eu não preciso disso. Pastor Vladimir, pastora Micaela, não. Até porque título passa, o que fica é a essência. Eu sempre ando por aí, eu sempre digo: eu não preciso de cargo eclesiástico, não. Eu prefiro ser servo todos os dias da minha vida. Porque o servo, ele faz para o Senhor. Davi, que foi segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Pecou. Porque tinha um título de segundo o coração de Deus. E pecou. Não estou dizendo que a gente não é sujeito a pecar, porque todos os dias nós estamos aí. A palavra do Senhor, ela declara isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a cada dia nós temos que fazer como o apóstolo Paulo ele declara: carregar as marcas de Cristo. Por mais que eu peque, por mais que eu fale, mas é como a irmã falou aqui, quando ela veio aqui. É eu descer do altar e eu falar: Senhor, eu estou aqui como oferta agradável a Ti. Me quebra, mas me refaz novamente. Como Jeremias 18 vai dizer: existem inúmeros processos por vaso. Existe aquele processo onde o barro é pisado, aonde o barro ele é apertado, aonde ele vai ser peneirado. O processo mais difícil é quando tudo aquilo que é feito é jogado no fogo. E quando ele sai ali do fogo, é torcer para que não tenha nenhuma rachadura, para que não tenha nenhum defeito, porque se tiver, volta para o mesmo processo de novo. Assim é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesses últimos tempos, para encerrar a palavra. Deus ele quer te apertar sim. Deus ele quer te pisar sim. Mas não é pisar com o sentido de que você nasce para ficar
Humilhado não. É você ser moldado, ser pisado, para que quando você se levantar, você venha se levantar sim, mas se levantar como um novo homem, se levantar como uma nova mulher. Se levantar não de cabeça para baixo, de cabeça erguida. Olhar para o horizonte e dizer: a minha vida não se acabou não, pelo contrário, a minha vida está começando a partir de agora. A minha vida não vai morrer de cabeça para baixo não, pelo contrário, a minha vida tem uma esperança, como Jó vai declarar. Há uma esperança para a árvore. Se não tem esperança para a árvore, por que não vai ter esperança para mim? Tem esperança sim para o ser humano. Basta nós queremos. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É viver como Jesus ele andou. Missionário Wesley me chamaram para uma festa ali. Você pode até ir, mas vá para evangelizar. Não se compactue com a festa. Ou então faça diferente. Você me chamou para uma festa, eu não vou não, mas eu tenho um convite melhor para a tua vida. Vamos ali para a igreja adorar o Senhor. Vamos ali para a igreja buscar o Senhor. Porque nessa festa você não vai ganhar nada. Mas no meu convite você vai ganhar. É a paz, a alegria e a mudança no teu ser. É a palavra do Senhor que faz efeito a cada dia na nossa vida. Basta nós queremos. Basta nós buscarmos. O nosso alvo é o céu. Jesus ele está às portas. O convite da salvação está sendo feito aí. Não é simplesmente nas igrejas. É na televisão, é no rádio, é aonde for. Agora, o tolo do ser humano que vai, muitas das vezes, vai falar e vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Quem foi que deu crédito à nossa pregação? Aí essa pessoa tem que nascer de novo, irmão, porque culto campal está sendo feito, evangelismo está sendo feito, oração do meio-dia está sendo feito, que é coisa que antigamente era raro de se ver. Oração do meio-dia antigamente era sagrado. Eu não sei se era no tempo dos irmãos, mas no meu tempo tinha um bocado de louça que era para lavar, pastor. Roupa tinha um bocado para lavar também, mas eu largava tudo aquilo e eu ia para a oração do meu dia. Quando eu chegava lá, tinha um bocado de aleijado. Eu me lembro como se fosse hoje, um bocado de gente de cadeira de roda. Quando era na oração do meu dia, a pessoa se levantava, a cadeira ficava na igreja, a pessoa andava. O aleijado que era aleijado largava a bengala e andava. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Vamos resgatar os valores, a essência. Que o Senhor ele tem pressa para buscar a igreja. O Senhor ele tem pressa para buscar, para salvar o perdido. O evangelho ele não foi feito para aqueles que são não, como a palavra do Senhor vai dizer. Não necessitam de médicos do são, mas os doentes. Essa palavra para nós aqui serve como fortalecimento, mas também serve para nos prepararmos, para nós pregarmos para aqueles que precisam. Porque como eu falei em um certo local, eu vou dizer aqui também, eu posso estar pregando como for. Agora se viesse um mendigo agora e chegasse por aquelas portas, eu largava eu ia até o mendigo. Chegava para ele: meu querido, vem escutar a palavra, Jesus ele te ama. Porque disso aqui eu não preciso.
preciso a cada dia, viver isso. Como Davi vai declarar: a tua palavra é como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Quero que você fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós aprendemos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela tem efeito na vida do ser humano. Nós aprendemos, Senhor, que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, como o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29, vai declarar 30. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, visitar essa vizinhança que está aqui. Que o Senhor venha entrar com projeto de vida, com salvação, Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, preparar, Senhor, as nossas vidas como lamparinas, Senhor, como aquelas virgens prudentes estavam. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vai entrando agora, Senhor, em cada boca de fumo. Vai entrando agora, Senhor, em cada leito de hospital. Vai entrando agora, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em cada lar, meu Pai, que está dilacerado, Senhor. O livro, Senhor, a qual Salomão falou e descreveu, vai dizer que enquanto há vida, há esperança. E eu creio, meu Pai, que existe vida, que existe esperança, meu Pai, para aqueles, meu Pai, que estão aí, Senhor, sem solução, perdidos por aí afora, Senhor. Ah, Deus, que a tua palavra venha fazer efeito agora. E que através da tua palavra, Senhor, filhos pródigos venham voltar para a tua casa. Pessoas que estão por aí afora, Senhor, que venham aceitar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe esta palavra, recebe os louvores, tudo aquilo que foi feito nessa noite. E eu creio, meu Pai, que não é por questão de multidão, mas é por questão de verdadeiros adoradores que estão aqui, Senhor, Espírito de verdade. Porque a multidão ela pode passar e ela passa. Mas nós queremos ser, meu Pai, como aquela parábola a qual o Senhor descreveu, vai dizendo. Passou o sacerdote, passou o levita, passou inúmeras pessoas, meu Pai, que estavam capacitados. Mas o Senhor escolheu o incapacitado para levantar, meu Pai, aquele que estava ali, meu Pai. Nós queremos ser, meu Pai, como samaritanos. Receber e dar amor. E dizer que a palavra é a salvação de Jesus. Eu quero encerrar e eu quero declarar, meu Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a cada dia ele levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória seja o Senhor, palavra grandiosa da parte de Deus, aleluia. Mais uma vez eu quero agradecer pela presença de todos os irmãos, aleluia, das minhas amadas que vieram junto com o missionário, a igreja, o local, louvado seja Deus, aleluia. E é assim, aleluia, cada dia mais o Senhor vai nos capacitando, vai nos dando força, e eu creio, aleluia, que o evangelho do Senhor vai ser anunciado, aleluia, e vidas vão